diálogo é muito importante num país democrático. Isso promove a estabilidade, em primeiro lugar. Nós sabemos de que o país está ela a ferver num fogo cruzado. É muito importante, Presidente da República, convidar aos líderes, a todos os líderes que participaram nas últimas eleições, porque tudo isto dita a desconfiança, a falta de transparência dentro de um único só povo. Afinal de contas, com a presença desses forças vivas dentro deste país, porque o país, no seu verdadeiro sentido, se for só o Presidente da República, não sabemos o que vai acontecer do outro lado, com essas tantas desconfianças que o país hoje vive. Em primeiro lugar, temos que lembrar que no mesmo dia que o Presidente da República reformula esse convite aos 4 candidatos, ao mesmo tempo a Procuradoria da República fez, eu não sei se chamarei de uma intimidação política, quando apresenta as multas para o Podemos, o candidato de Presidente da República, que é o Venâncio Mondlane, e o senhor Albino Forquilha. Essa foi uma bomba, porque há um contraste aqui dentro de tudo que nós vimos. No mesmo dia, o presidente formula, ao mesmo tempo, aqui há multas que a Procuradoria levanta para alguns candidatos principais desta nossa democracia, para dizer de que, para mim, esse convite foi infeliz, porque, em outras palavras, o presidente convidava, mas ao mesmo tempo para intimidar para outros candidatos não irem ao encontro do Presidente da República. Ou era para chamar e prender os outros candidatos. Em democracia, eu acredito que o Presidente da República foi infeliz. O único candidato que está com processo no tribunal é mesmo o Venâncio Mondlane. Então, acha que teria sido uma estratégia para poder prender o Venâncio Mondlane neste convite? Para mim, não digo que é Venâncio Mondlane, porque Venâncio Mondlane é o partido Podemos e também é o Albino Forquilha. Ok, fala dos 4 candidatos que foram convidados, dos candidatos presidenciais, esses que foram convidados para este encontro. O Venâncio é o único destes candidatos que tem um processo que foi aberto com ele pela Procuradoria-Geral da República. A questão é, acredita que este convite do presidente Filipe Jacinto Nyusi teria também a intenção, além desta conversa, de prender o Venâncio Mondlane? Eu acredito que isto pode ser uma estratégia do Presidente da República convidar e mandar a Procuradoria ao mesmo tempo, porque há uma dúvida aqui. Como é que o Presidente da República, que comanda as instituições, sabemos de antemão que as instituições em Moçambique são controladas, é braço do Presidente da República. Nós não temos instituições independentes. Falo da justiça, falo da legislação, das nossas leis, e todas as instituições que estão em Moçambique são controladas, são um braço do Presidente da República. Ele tem poder excessivo e ele usa esses tipos de instituições. E convida o Venâncio Mondlane a saber que tem um mandato também de busca e captura. Então, aqui existe um ruído do próprio Presidente da República. Ou está a se contradizer, segundo as minhas análises. Mas, em primeiro lugar, é preciso frisar que a intenção clara do chefe do Estado era de conversar com Venâncio Mondlane. Ok. E os outros candidatos que foram Os outros candidatos foram puxados
por inerência do tipo de conversa que tem que haver com Venâncio. Ok. Porque eu acredito que um frente a frente entre os dois não ia ter resultado positivo e, pelo contrário, podia causar talvez uma implosão dentro do país e particularmente também dentro do Partido Frelimo. Digo isso por quê? Porque o Venâncio é um indivíduo bastante eloquente, é um indivíduo que tem estratégias linguísticas muito fortes, não é novidade para ninguém isto, enquanto que o presidente Nunes, infelizmente, não é capaz de confrontar-se verbalmente em termos políticos com Venâncio Mondlane. Agora, a estratégia que foi preparada foi, de fato, de convidar os outros candidatos para se ter Venâncio Mondlane. Agora, o que admira-me é por que é que o Presidente da República, sabendo, porque ele tem esta informação, acredito, de que Venâncio Mondlane tem 3 processos, não é, na Procuradoria-Geral da República, e é um mandado de busca e captura, ele ousou convidá-lo sem estabelecer uma amnistia. Ok. Porque o primeiro passo que ele devia fazer era estabelecer uma amnistia, ou que seja, um clima que permitisse exatamente essas conversações dentro do país, mas não. Ele convidou para vir a Moçambique e poder ter um diálogo. Okay. Mas esse diálogo não é possível haver se há uma força, não é, legal que está à busca da pessoa de Venâncio Mondlane para o prender. Okay. Agora, eu acredito que os outros candidatos, não é, tal é o caso do Lutero Sumango, não é, que aceitou estar exatamente nestas conversações quando fossem todos, e este todos referia exatamente ao fator VM7, não é? O próprio Ossuf Momad também ontem tirou um anúncio oficial a dizer que aceitava se estivessem lá todos eles, os candidatos. A única pessoa que não vimos as suas afirmações em relação a este convite é o candidato do Partido Frelimo. Não se pronunciou. Ou pelo menos não tivemos esta informação a nível da imprensa. Agora, logicamente que Venâncio Mondlane estabeleceu algumas alternativas para poder fazer parte destas conversações. E uma delas foi ser via Zoom, à distância. Eu acho que foi bastante inteligente. Ele acautelou a sua liberdade, não é? Acautelou o seu posicionamento. E eu tenho a certeza que aquilo que vai acontecer amanhã há de ser uma guerra verbal autêntica. Ok. Tendo em conta que se espera o anúncio da parte do Conselho Constitucional daquilo que são o seu posicionamento em relação ao escrutínio eleitoral que houve, qual é que acha que este encontro, de uma certa forma, poderá influenciar nos resultados que o Conselho Constitucional poderá anunciar? Repare, meu caro, se na verdade Venâncio Mondlane não tivesse ganho estas eleições e o Podemos não tivesse ganho também as eleições a nível das Assembleias, a nível da Assembleia da República, certamente que o Partido Frelimo e também o Conselho Constitucional já podia ter publicado os resultados. É preciso partir da premissa que o Conselho Constitucional, quando o Podemos submeteu o seu recurso, pediu os editais e atas que provam, não é, que fundamentam os números que apresentou a Comissão Nacional de Eleições, e a Comissão Nacional de Eleições, durante 8 dias, não conseguiu satisfazer, não é, aquilo que foi pedido do Conselho Constitucional. Daí que houve uma devolução. E deu-se mais tempo para poder trazer os documentos que provavam exatamente os números apresentados. E mesmo assim, tenho muitas dúvidas se conseguiram entregar ou não. Porque são documentos com os quais estavam a trabalhar. Foram os documentos que utilizaram para poder fazer o apuramento. Como é que em 8 dias não conseguiram organizar esses documentos, enquanto que o Podemos organizou, numa primeira leva, cerca de 300 quilos de papel, não é? Atas e editais, para poder sustentar e provar que aquilo que estavam a reclamar
era verdadeiramente um facto. Agora, a coisa, o MDM, a Renam e também outras organizações da sociedade civil também têm documentos, mesmos documentos, se houvesse necessidade, poderia ter feito exatamente essa comparação. E digo mais, como a Comissão Nacional de Eleições não conseguiu provar, e isto é um litígio entre dois contendentes, não é? O que devia acontecer é que o tribunal, ao julgar um caso em que uma das partes não consegue provar, essa parte praticamente chumba. E Venâncio poderia ter sido proclamado vencedor e a Podemos também. Agora, o problema que talvez pudesse ser daqui era exatamente a distribuição dos lugares, tanto a nível das Assembleias Provinciais, assim como a nível da Assembleia da República. O que havia de obrigar a uma auditoria forense para fazer a recontagem dos votos. Muito obrigado. Ilustre, ainda mesmo nesta questão referente a este convite que foi feito pelo Presidente da República aos 4 cabeças de lista, ou 4 candidatos presidenciais, acredita que este encontro pode, de uma certa forma, influenciar nos resultados que serão anunciados pelo Conselho Constitucional? Se este encontro acontecer, ou é previsto que aconteça antes do anúncio dos resultados. Posso intervir? Sim, sim. A intenção é essa mesmo. Aqui o objetivo é pressionar o Conselho Constitucional a tomar um posicionamento em conformidade com aquilo que será o resultado desta discussão que vai acontecer amanhã. Porque, caso contrário, por que é que o Conselho Constitucional tinha que esperar mais? Se já tem todos os dados necessários. Então, aqui é para medir a tensão, entre aspas, das partes que estão infringidas. Estou a falar da oposição. Como é que vai se comportar perante aquilo que há de ser, talvez, o parecer e as propostas do chefe do Estado? Então acredita com isso que o Conselho Constitucional, de uma certa forma, pode estar à espera do encontro de amanhã para se posicionar? É lógico. O Conselho Constitucional faz parte do partido. Porque a maioria do pessoal do Conselho Constitucional, mesmo a sua presidente, é membro do Partido Frelimo. Então tem que esperar que o Presidente da República esgote, não é, toda a procura que vai fazer com esses 4 candidatos e procure então uma reconciliação, se possível, com esses candidatos, de modo talvez a viabilizar a proposta que ele leva, que nunca apareceu aqui. Qual é a proposta, qual é a temática que ele leva para a discussão. E eu sei que quem trouxe os pontos de referência para esse debate foi exatamente Venâncio Mondlane. O Presidente da República, pelo menos publicamente, não disse o que é que vai discutir com esses 4. Então, eu acredito que aqui a intenção implícita é de influenciar o Conselho Constitucional a tomar uma deliberação em conformidade com aquilo que há de ser a temperatura que vai aparecer deste debate. Ok. Acredita que com a agenda esta que foi apresentada pelo Venâncio Mondlane, acredita que aqueles pontos de agenda, de forma que estão sequenciadas, eu pude apreciar e parece que um dos primeiros temas, ou o primeiro tema mesmo, é a reposição da Justiça Eleitoral. Acredita que este encontro poderá, ou é capaz de trazer esta reposição e, de uma certa forma, não dar trabalho ao Conselho Constitucional? Acredita que depois deste encontro o Conselho Constitucional pode ficar sem ter alguma intervenção por conta dos resultados do encontro? No meu entender, a Justiça Eleitoral é missão impossível. Ok. Missão impossível, isso pertence aos deuses da sua resolução. Okay. Porque mesmo os membros do Conselho Constitucional têm medo, diga-se a bom de verdade, têm medo de tomar uma decisão que pode trazer um alvoroço a nível nacional. Então, o que eles vão procurar fazer é, condicionados com a decisão e a pressão que vai sair do debate que vai acontecer amanhã, tentar encontrar uma solução aceitável.
E essa solução aceitável, eu não sei, pode ser a convocação de uma segunda volta entre os dois contendentes, não é? Os dois mais votados e os outros partidos também mais votados, ou aqueles que tiveram resultados positivos para estar na Assembleia da República. Estou a falar da própria Frelimo, Renamo, Podemos, MDM, mas há outros partidos que acreditam que quando houver recontagem dos votos podem encontrar lugar, acreditam nisso, e isso pode levantar um grande barulho. E depois também, porque eu acredito que o próprio Venâncio Mondlane não vai deixar tão leve aquilo que é a vontade do povo. Muito obrigado. Conheço a rispidez, a forma de ser e estar de Venâncio Mondlane perante os assuntos sérios, porque ele é muito sério, é muito vertical. Muito obrigado. Muito bem, Ilustre. Gostava de saber se tem algumas ilações que gostava de deixar em torno deste tema ou podemos seguir para outro tema que nos avizinha. De verdade, o colega Justino tirou as minhas palavras, mas tenho que fundamentar uma coisa, que de verdade o Presidente da República, Conselho Constitucional, a ideia aqui era medir a temperatura. Por que adia? É mesmo para medir a temperatura, porque com a divulgação final dos resultados, eu até tenho medo daquilo que vai acontecer. Porque aqui nós estamos a encontrar a Renamo do passado, da Cama do passado. O que está a acontecer agora não é de partidos políticos. Aqui é o próprio povo, é a fúria do povo. Por isso, eu quero apelar à estrutura governamental para pensar da melhor forma. O que vai acontecer, o que vão fazer, que tipo de agenda, mas acredito que a segunda volta das eleições não vai acontecer. Porque se acontecer a segunda volta das eleições com esta fúria, acredito que a outra parte pode não conseguir, talvez, nem 20% ou 10%. Muito bem, mesmo por conta de gestão de tempo, gostávamos que pudéssemos ir a outro tema. Gostávamos que pudessem analisar a disparidade da atuação da polícia nas diferentes marchas. Tivemos neste sábado passado a marcha do Partido Frelimo, esta que foi caracterizada por um ambiente de paz e tranquilo, e tivemos também na Beira uma situação onde médicos tentaram marchar e foram inviabilizados, e também gostava que pudessem conjugar com as outras marchas que já tivemos aqui na cidade capital, que foram caracterizadas por o uso de balas verdadeiras, projéteis de gás e também balas de borracha. Por que acha que há este tratamento, ou por que podemos ver este tratamento diferente da polícia em relação a estes diferentes grupos que se manifestam? Vou começar pelo colega que já estava em comunicação, pelo representante. Sim, quanto a isso, nós já conhecemos a nossa polícia, que nós temos uma polícia em Moçambique partidarizada. Ok. Já conversamos isso mesmo na presença do Presidente da República, que nós temos uma polícia partidarizada. E é lamentável o que aconteceu no dia de hoje, essa inviabilização aberta. Isso é violação dos direitos humanos. Todos os indivíduos têm direito à manifestação. Ok. Não importa, uma, duas pessoas têm direito a se manifestar. Ok. Então, por que isso não deste tratamento? precisa de nenhuma autorização. Ok. Então, qual é a resposta? De uma forma direta, estamos mesmo com pouco tempo. Nós temos uma polícia partidarizada. Não quer dizer que a claro. polícia está a serviço do partido? Está ao serviço do Partido Frelimo. Ok. É um dos pontos que, aliás, os partidos que é tema do debate. Não seria esta atuação porque os membros do Partido Frelimo são menos propensos a vandalizar? É por isso que, se calhar, não tivemos lá muitos polícias. Não seria esta a razão da não atuação da polícia na marcha dos manifestantes do Partido Frelimo? E isto tem a ver com mesmo
aquilo que nós chamamos de inclusão e exclusão. Ok. O que é isso? Esses são da família real. Ter um cartão vermelho dentro deste país é sinônimo de ter tudo, da riqueza. Já falamos com o presidente da República que aqui o tratamento do povo moçambicano não é das melhores. É por isso que pertencer a outro partido, você é inimigo. É como se fosse um bando armado. Tudo bem. E os médicos também foram impedidos de marchar? Também fazem parte do bando armado. Ok. Então, esses médicos não são moçambicanos, não são considerados filhos da casa. Aqui, o Partido Frelimo é o dono, são eles que fazem, é tudo que eles têm. Então, toda a riqueza pertence a eles. Muito bom. Então, está tudo claro. Muito obrigado. Aí está. Gostava de passar a palavra ao colega do painel. Qual é a observação que tem a fazer em torno das formas diferentes como a polícia atuou nas manifestações tanto dos partidos da oposição como dos médicos, assim como dos professores? Partido da oposição, médicos e os professores, tivemos lá a atuação com balas e armas. E a marcha da Frelimo foi pacífica. Por que deste tratamento diferente? Bom, é preciso ter em conta de que a sociedade moçambicana é estratificada diferentemente das outras sociedades. A sociedade moçambicana é estratificada pela cor partidária, sobretudo. Ok. Mesmo dentro de uma classe operacional, não é? Tal qual como a classe dos médicos, repara que os médicos no mundo fazem parte da classe média alta. Os professores fazem parte da classe média alta. Mas, no entanto, quando formos observar aquilo que são as manifestações dos professores e dos médicos, geralmente são manifestações pacíficas. Mas como vão contra o interesse, não é? Espelham aquilo que são as fraquezas do governo do dia, que é o governo do Partido Frelimo, são proibidas, porque senão vão trazer a verdade, não só para o país, assim como também para o mundo. E eles esquecem que, neste momento, Moçambique está sob o olho do mundo inteiro. A globalização está toda atenta àquilo que está a acontecer neste país. Agora, repare, a marcha dos membros, dos jovens da Frelimo, aconteceu no sábado, normalmente. Em que zona? Na zona de elite. Porque se fosse na zona dos arredores da cidade, eu acredito que poderiam ter acontecido escaramuças. Ok. Por quê? Porque os meninos da Frelimo são moçambicanos de gema, como foram classificados outrora por o presidente Guebuza. Há moçambicanos da primeira, são moçambicanos de gema, e há moçambicanos da segunda. Nós, os outros, que fazemos parte dos outros partidos, porque temos um pensamento ideológico diferente, então nós somos moçambicanos puros. Então, nós somos moçambicanos de gema. Com isso, está a tentar dizer que pode estar a haver uma instrumentalização da polícia da parte do Partido Frelimo. Quer dizer, É lógico. A polícia é sabuja. A sabujice é verificada na polícia. a polícia, no seu ponto de vista, está a serviço de um partido, do Partido Está Frelimo. exatamente ao serviço do Partido Frelimo. E é por isso que a polícia adula o Partido Frelimo. Toda a ordem que é dada, segundo a nossa lei-mãe, não é? Uma ordem ilegal, o funcionário não é obrigado a ter que seguir. Muito bom. Então, o que é que acontece? Quando a polícia segue ordens ilegais, significa que ela é uma polícia sabuja, obedece voz do comando, independente se é ou não legal. Muito bom. Estamos agora, neste exato momento, no nosso país, a destacar um episódio marcante, que é acerca dos processos que foram submetidos no Tribunal Internacional. Esta que é um dos assuntos que mais se destaca a nível global. Gostava de pudesse tecer um comentário acerca desta carta que foi publicada recentemente, que dá conta do arrolamento das ordens da ordem dos médicos, assim podemos dizer, ou a organização dos médicos, né? Como testemunha para neste processo no Tribunal Internacional. Qual é o ponto de vista, qual é o teu posicionamento em relação a este anúncio?
Bom, é preciso dizer que ouvimos recentemente, alguns dias atrás, o próprio comandante-geral da polícia, Sr. Bernardino Rafael, a dizer que se nós tivermos que responder no Tribunal Penal Internacional, outros também nos seguirão. O que é que isso quer dizer? Estava a dizer implicitamente que ele reconhecia que houve excesso de zelo da sua autoridade, da sua polícia. E, no entanto, os médicos, ao confirmarem de que o direcionamento das balas que alvejaram alguns cidadãos na altura das manifestações tinham como objetivo matar. Foram disparadas com a intenção clara de matar. É por isso que houve mortes. Porque uma bala que é perdida, quando se dispara para o ar e a bala vem a cair, não tem tanta força para poder causar danos ao corpo humano de tal jeito que pudesse provocar a morte. Quando um grupo de pessoas é assassinada por arma, um grupo de civis é assassinado por arma, isto pode-se considerar genocídio. Acredita-se? É exatamente genocídio. Acredita que é isto que aconteceu em Moçambique? Não há sombra de dúvidas. Não há sombra de dúvidas. Houve um genocídio. Quantas pessoas morreram? Aquele caso que houve lá na Zambésia, em Assunge, claramente espelha isso. A polícia disparou para matar. Aqui na cidade de Maputo tivemos exemplos de disparos mesmo para matar. Porque para persuadir o cidadão a abandonar o local do crime, tem gás lacrimogêneo, tem balas de borracha. Jatos de água. Não é? Tem jatos de água. Eu não sei se nós temos aqui tanques para poder fazer isso, a não ser dos bombeiros, não é? Porque a nossa polícia também não tem equipamento apropriado para persuadir manifestações ilegais. Utilizam a arma para matar. Mas e esse é o problema. Não seria por conta dos pronunciamentos do comandante-geral a comparar os manifestantes com terroristas? Não seria por conta desta visão dele que estaria a serem usadas armas reais para inviabilizar as manifestações? Quando ele próprio diz que ele aceita ir ao tribunal, responder ao Tribunal Penal Internacional e outros vão lhe seguir, está exatamente a dar uma indireta de que ele reconhece que houve excesso de zelo da sua polícia e que ele deu ordens para que a polícia atuasse com mão pesada. Então, nessa ordem de ideias, o que é que ele pode esperar? Okay. O que é que ele pode esperar? Okay. Com esses números todos de pessoas feridas, de pessoas invalidadas pelas armas, há pessoas que partiram os 2 pés, há pessoas que partiram clavículas, há tanta gente que morreu, há crianças que a sair da escola morreram, há indivíduos que foram baleados dentro das suas residências. Isso não são balas perdidas, são disparos que acontecem de forma arbitrária para atingir pessoas e matá-las. Okay. Então, isto dá direito, sim, a uma responsabilização internacional. Ok. Estando mesmo na sonda deste processo, mesmo para ir de encontro com o outro colega de painel, gostava de saber se teve conhecimento do processo que foi aberto contra o Bernardino Rafael. Foi aberto pelo Wilker Dias. Wilker Dias, este que é um jurista, um jovem jurista, e que também se destaca muito pelas suas intervenções em vários, como um ativista social. Gostava de saber o que acha deste processo e acha que esse processo tem pernas para andar ou tem fundamentos? Eu acompanhei quando o Wilker Dias estava na Gâmbia e acompanhei os seus pronunciamentos numa entrevista que deu a uma das rádios portuguesas, a RDP África, sobre esse processo que ele ia submeter na Gâmbia. E eu julgo que ele fez fundamentos que provam de que houve intenção, sim, de genocídio para tentar estancar as marchas, ainda no início destas manifestações. E por isso, ele havia chamado a atenção ao governo moçambicano, à Polícia da República, que devia medir o seu zelo sobre as manifestações. Mas, pelo contrário, a polícia e o governo não acataram, porque julgavam que assustando as pessoas, matando as pessoas, iam parar este movimento, mas pelo contrário. Eu acredito que a intensificação das manifestações e virarem manifestações, não ordeiras, foi exatamente porque houve excesso de zelo por parte da polícia, houve uma intervenção ilegal da polícia, disparando de qualquer maneira contra os manifestantes, e isso fez com que aumentasse a fúria dos manifestantes. Muito bem, meu querido.
Para terminar este tema consigo, gostava só de fazer uma última pergunta referente a este tema. Depois do Wilker Dias ter aberto este processo e ter tornado público, Venâncio Mondlane apareceu em público a incentivar as pessoas a abrirem processos contra as autoridades, ou contra as autoridades que foram, de uma certa forma, usadas, ou contra as autoridades que foram aí, os polícias e todos aqueles que estiveram envolvidos nestes atos. Acha que esta orientação de Venâncio Mondlane está a ser seguida? Acha, segundo aquilo que o seu ponto de vista, acha que os seus seguidores e apoiantes vão encher as procuradorias, vão encher os tribunais de processos contra o Bernardino Rafael e todos os outros dirigentes, tendo em conta as milhares de vítimas que foram baleadas e outras pessoas que foram vitimadas neste caso? Bom, eu acredito que não vamos ter, talvez, um grande número de pessoas que vão submeter os processos a nível da justiça, nas procuradorias, nos tribunais, para aí, porque a grande parte da população que é a alva destas situações não tem capacidade para poder fazê-lo. E depois também a sociedade civil tem estado a receber informações, mesmo as televisões, com aquele slogan de coisa de repórter, estou a esquecer o nome, mas que as pessoas tiram imagens, películas de alguns acontecimentos, filmam e depois mandam para as televisões. Nós temos estado a ver de que, na verdade, a polícia tem utilizado excesso de zelo, tem disparado contra manifestantes, tem participado também no arrombamento de lojas, bares, etc. Tal foi o caso, que é o exemplo dali acho que é Shoprite, qualquer coisa assim, ok, não é? Aconteceu no ok. Nós vimos ali alguns policiais a serem filmados, a tirarem bens por ali assim. Então, mostra claramente de que há aqui muita matéria, não é? Que passou a ser filmada pelos populares, e que deu entrada nas televisões. Buscando-se essa informação, é matéria suficiente para poder-se arrolar aqueles que são os responsáveis da área da segurança e defesa.